Bom, olá a todos. Estamos iniciando então mais um episódio aqui do nosso podcast Tubo de Ensaio. Dessa vez um episódio muito especial para fechar essa temporada aqui de entrevistas com professores da universidade, né, principalmente do PPG aqui, Ciências Biológicas e Fisiologia. Então a nossa mesa está num formato um pouco diferente aqui hoje, né? A gente deu uma virada aqui nas cadeiras. Teremos uma convidada muito especial, né? Nossa coordenadora, a professora Maria Flávia Marques Ribeiro, né? Coordenadora desse projeto, professora do Departamento de Fisiologia. Então, prazer, né? Uma honra muito grande de ter aqui hoje, né? A gente sabe que tu não gosta tanto desse papel, né? De ser o centro das atenções aqui, né? De ter que falar sobre ti mesmo, né? Mas há algum tempo já, né, a gente falava que em algum momento esse episódio ele teria que acabar acontecendo, né, e nada melhor do que exatamente agora, né, para fechar essa nossa temporada inicial aí de entrevistas, né. Então, muito obrigado, né, por ter aceito o nosso convite. Seja muito bem-vinda, né, a gente espera que tu possa se sentir em casa aqui conosco. Obrigada, pessoal. É uma honra para mim, né, ser a entrevistada. É uma posição que eu tenho até uma certa dificuldade, assim, de me colocar no centro das atenções. Mas eu acho que é interessante o registro, né, da história. E quando a gente conta a história de uma pessoa, tu conta a história de uma época, né, de um período. E meu período na URGS já tem 33 anos, então tem bastante história para contar. Muito bem, então já que tu falaste, né, nessa questão de história, né, de período dentro da universidade, né, acho que é meio difícil, né, a gente não te entrevistar ou não começar, digamos assim, essa conversa mencionando as questões que tu tem familiares, né, com o departamento, né, tu tem uma ligação aí de longa data com o departamento, né, então acho que é uma questão que, enfim, precisa acabar aparecendo, né? Não sei até que ponto que isso teve, de fato, uma relação ou não, né, com tu ter decidido, né, seguir pelo caminho aí, né, da vida acadêmica, da docência, né? Tu tem uma formação como médica, né? E não sei exatamente se tu chegaste, né, a exercer, né, o trabalho enquanto médica, se em algum momento, né, veio uma virada, né, para se dedicar, né, a essa carreira como professora, né? Se puder contar um pouco para nós aí como que se deu esse processo. Eu acho que então eu vou contar de antes da URGS, né, para como é que eu cheguei aqui. Então eu nasci em Bagé, uma cidade pequena da fronteira lá. Fiz a faculdade em Santa Maria, na UFSM, Faculdade de Medicina. E durante todo o período da faculdade eu sempre quis ser pediatra. Meu desejo sempre foi ser pediatra. E durante a faculdade, eu não tive oportunidades de fazer iniciação científica, como tem hoje, bolsas e tal. Naquela época não tinha, e lá na Universidade de Santa Maria também, talvez tivesse, mas eu não fiquei sabendo, digamos assim, eu não tive essa oportunidade. Eu acho que talvez algumas tivesse por lá, bolsa, CNPq, acho que já existia naquela época. Então, eu entrei na faculdade em 79. Vocês não tinham nem nascido ainda. Então, eu fiz a faculdade lá. E o último ano, o 6º ano, né, o estágio que a gente diz, o doutorando, eu vim fazer em Porto Alegre. Não era uma coisa também muito fácil, eu consegui. Foi uma coisa, eu vim meio na aventura, assim. Eu fui a única da minha turma que fez todo o estágio aqui. Que a gente conseguia pedaços, né? E eu conseguia metade e vim. E entreguei minha casa lá, tudo, e vim de mala e cuia, contando que eu ia conseguir o resto. Só que era assim, tu tinha que fazer gineco-obstetrícia, pediatria, cirurgia e clínica. E eu consegui clínica e cirurgia e não tinha gineco-obstetrícia e pediatria. Aí, quando faltava 2 semanas para terminar o meu estágio, que eu teria que voltar daí para lá, eu consegui, no Hospital Presidente Vargas. Então, já foi meio uma aventura, assim, a vinda para Porto Alegre, né? E aí, então, eu terminei o último ano
E quando eu estava... deixa eu me lembrar. Bruna, tem umas coisas que a gente não se lembra. A minha turma era uma turma anômala, assim, porque teve uma greve de 3 meses e tal. Eu me formei em outubro. Só que em julho eu estava ainda aqui fazendo esse estágio e surgiu umas bolsas de residência do INSS em julho. Então eu não tinha nem terminado ainda o estágio e surgiu essa oportunidade, porque normalmente a prova para residência era no final do ano, né? Novembro, dezembro. E surgiram essas vagas, assim, uma coisa, dessas coisas que acontecem de vez em quando, eles largam fora de propósito, assim. E aí eu fiz a prova de residência e passei. Então, quando eu me formei, eu já era residente. Era uma coisa, assim, muito, muito chique, assim, muito legal, assim, para mim. E aí, outro dia, eu até estava contando para Amanda, né? Eu queria ser pediatra e tal, e dessas vagas aí, tinha umas vagas para medicina geral comunitária no Conceição. Eram vagas no Conceição, todas essas. Parece que eram umas 5 vagas, é uma coisa pouca, assim. E aí eu nem sabia o que era medicina geral comunitária, que hoje se conhece como medicina de família, assim. Mas tinha uma fila enorme se inscrevendo para fazer essa prova, e eu na fila fui ouvindo as fofocas ali, as coisas, e o pessoal falando o que era isso. E eu me encantei, simplesmente me encantei, porque eu poderia atender a criança, né? Eu poderia fazer tudo que o pediatra faz e atender a família dessa criança. Então, aquilo me encheu os olhos, assim, tipo, é isso que eu quero, vou fazer, vou tentar. Também não tinha nada a perder, né? Eu tinha que tentar. E aí eu me inscrevi para medicina geral comunitária. E foi a residência que eu fiz. 2 anos no Conceição. A gente, é um trabalho bem legal, assim, a gente tem muito, muito ambulatório, a gente trabalha muito. Bom, o residente sempre trabalha muito. E é muito bom, porque a gente aprende horrores, né? Aprende muito, muito. Pela prática mesmo, assim, né? Não, é um tipo de residência diferente do clínicas, por exemplo. O clínicas tem muita teoria e pouca prática, porque tem muita gente para a mesma... Tipo, tu tem um parto ali, mas tem 5 na tua frente para fazer o tal do parto, não chega nunca no... Né? E lá no Conceição, não, tinha um movimento, assim, fazia um plantão, eu fazia uns 4, 5 partos numa noite. Às vezes encontrava um colega que estava ali no clínicas e tinha até 2 meses depois não tinha conseguido fazer nenhum parto sozinho. Então, foi um aprendizado muito, muito bom, principalmente a parte de ambulatório mesmo, de clínica, né? E aí surgiu uma oportunidade lá em Bagé, na cidade que eu nasci. Tinha um colega que era secretário da saúde lá. E aí ele nos convidou para, terminando a residência, ir para lá trabalhar na prefeitura. E eu fui. Trabalhei, assim, deixa eu ver, acho que 1 ano mais ou menos. Trabalhei na prefeitura lá. E era um pouco complicado, assim, porque eu já estava no pique de morar em Porto Alegre, morar em Santa Maria, voltar para Bagé, uma cidade pequena, que tu conhece todo mundo. Nunca gostei muito dessa coisa, assim, muito... Prefiro mais uma coisa mais anônima, sabe? Uma cidade grande, tu vive a tua vida independente, assim, né? E lá eu trabalhava bastante, a gente atendia em lugares pro interior, assim, né? O interior de Bagé, né? Tu imagina o que era no interior. E aos poucos eu fui me adaptando bem, assim, tinha uma equipe boa lá, tinha uma enfermeira que era excelente, tinha, acho que fisioterapeuta e tal, a gente tinha meio que uma equipezinha, assim, não era uma grande equipe, mas... Então a gente começou a fazer uns projetos para conseguir dinheiro, não era CNPq na época, mas o Ministério da Saúde tinha, assim, uns editais que a gente podia conseguir, então a gente tinha... projeto para educação na escola, por exemplo, é um que eu me lembro, a gente conseguiu um dinheiro, então foi bem legal aquele período, assim, eu fiz uns treinamentos da Secretaria do Estado da Saúde, e aí depois eu voltava e repassava o treinamento para os colegas, eu gostava bastante, assim. Mas o cargo de secretário da Saúde é um cargo político, e logo houve eleição para prefeito, mudou o prefeito, entrou um prefeito de outro partido,
e o prefeito de outro partido não queria deixar os projetos do outro opositor político, né, que esses projetos vingarem. Eles pegaram o dinheiro que a gente tinha conseguido, botaram tudo lá numa coisa tipo uma conta única, assim, uma conta única da prefeitura, e então eles usavam o dinheiro para qualquer coisa, para iluminação pública, para o pneu do trator, para qualquer coisa. Então, eles meio que desmantelaram ali o nosso grupo, e aí eu fiquei muito decepcionada, né? Me senti assim, que eu estava com todo o amor para dar ali, assim, né? Trabalhando, é pesado, assim, tu trabalha lá na vila, não sei qual, então tu tem que te deslocar até lá, mas eu gostava bastante desse trabalho, e me senti muito, meio traída, assim, digamos, né? E eu era muito jovem, então a gente, quando é muito jovem, a gente tem muitos sonhos, muitos compromissos, assim, com teus ideais, né? E eu me senti meio ultrajada, assim, meio que eu não teria condições de continuar trabalhando com outro prefeito, com outra ideia, com outro, né? Outro dia eu até estava comentando com a Amanda que se fosse hoje, eu talvez não tivesse feito o que eu fiz. Mas na época, né, a maturidade que eu tinha não era suficiente para entender que o mundo é assim, né? Que não adianta, onde tu for, sempre vai ser assim. Mas aí eu tive a ilusão, né? E aí é que entra a tia Maria, que era professora na URGS, professora de fisiologia, e ela desde sempre, desde que eu entrei para medicina, ela dizia, tu tem que ir para fisiologia, tu tem que ir para fisiologia. E eu não tinha interesse nenhum em pesquisa, nem sabia o que era pesquisa em direito, né? Eu queria fazer a clínica. E ali, naquele momento que eu estava meio assim, na dúvida do que eu ia fazer, ela me disse, por que tu não faz a prova do mestrado? Faz a seleção, se tu gostar, tu pode ficar, se tu não gostar, tu sai. E aí eu achei que era uma boa. Voltei para Porto Alegre, fiz a prova, quer dizer, ao contrário, fiz a prova, eu estava ainda lá, né? Fui aprovada, e aí então eu saí da prefeitura e vim morar em Porto Alegre fazer o mestrado. E é assim que eu entro na URGS. Em 1988, eu entrei na URGS no mestrado, e já trazendo o primeiro problema, porque eu queria trabalhar com neurofisiologia e não tinha nenhum orientador que orientasse neurofisiologia. Então entrei já criando problemas. E aí, não sei se eu sigo contando ou vocês querem... Não, acho que pode seguir contando, né? Acho que uma curiosidade que vem, né? Tu falaste isso, né? De que a professora Maria Marques, né, te estimulou, né, a fazer essa seleção, né, ingressar no programa de pós-graduação, mas, né, uma curiosidade que surge é que tu não foste orientada por ela, na verdade, né? Tu acabaste tendo, né, a professora Polimara, né, como orientadora. Tá, agora já conta essa parte. Se tu puder contar tá, um pouco. Então, assim, ó, aí, bem, quando eu estava no mestrado ainda, teve um simpósio, não me lembro bem o nome, simpósio ibero-americano de neurociências, uma coisa assim. E aí vieram muitos pesquisadores do Uruguai, da Argentina, do Chile, era uma coisa assim da América Latina, foi muito legal, assim, muito, muito mesmo. E eu, apaixonada por neuro, né, fiquei encantada com aquilo, assim, é isso que eu quero, comecei a, né, e então eu entrei em março e esse evento foi em junho, por ali, quer dizer que eu ainda nem tinha orientador, não tinha nada, estava perdida ali querendo fazer neuro. E aí então a tia Maria se lembrou que tinha um convênio com a Universidade de la República, no Uruguai, com o Ricardo Vellucci. O Ricardo Vellucci, ele era um tremendo de um pesquisador, muito, muito bom, e ele trabalhava com audição. E então existia esse convênio, só que nunca ninguém tinha ido no tal de convênio. E aí eu, aventureira já, eu vou, não tem problema, vou para Montevidéu. E aí a gente fiz um projeto para trabalhar com ele, né? Eu trabalhava com cobaia, que é o porquinho da Índia, né? E tinha que colocar um eletrodo no núcleo coclear. Então, a gente estudava
durante o sono, como era a atividade elétrica desse núcleo. E aí tu colocava não sei como é que eu vou chamar, uma coisinha no ouvido e dava um estímulo sonoro, porque tu estava estudando audição, né? Um estímulo sonoro, e aí registrava a atividade daqueles neurônios. Era muito legal, mas dificílimo de fazer, porque o bicho tinha que dormir e às vezes ele se mexia assim e arrancava o eletrodo, tinha que começar tudo de novo. A gente bolou tipo uma bolsinha assim para deixar ele sem encostar as patas no chão, né? Porque senão ele se apoia e arranca o eletrodo. Então, esse foi o trabalho que eu fiz lá em Montevidéu. Claro que nunca é exatamente o que a gente queria, né? Então, eu não tive o número de neurônios que eu pretendia e tal, mas aprendi muito de eletrofisiologia. Era um registro extracelular e a gente via que de fato, tu tinha as fases do sono, que tu tinha junto também, tu registrava as ondas do sono. Então, tu tinha lá alfa, beta, teta. Então, tu sabia, depois tu pegava o registro, tu sabia exatamente, nesse momento ele está dormindo, nesse momento ele acorda, nesse momento é o sonho, o período do sonho, aí tu ia dividindo e analisando como era a atividade do neurônio em cada fase dessa. E, de fato, é diferente, né? É diferente o processamento de informações. Então, esse foi o meu mestrado. Daí eu escrevi lá, estava começando o computador naquela época. Eu voltei para Porto Alegre com a dissertação escrita, só que não rodava no que tinha de computador aqui, era um outro processador. Nem sei como é que se chamava, Keywriter, parece que era o que tinha aqui ou lá, não tinha Windows, não tinha nada disso, né? Eu lembro que esse período a gente tinha um computador no pós-graduação, era o único que tinha no departamento, e ninguém sabia usar. Aí a gente ficava lá a tarde inteira, era eu, o Luiz, a Denise, que são meus contemporâneos, assim, do mestrado, e a gente ficava tentando, era aquela tela preta, sabe, do DOS, e a gente ficava ali escrevendo com a letra verde aquela, tentando fazer cálculos estatísticos, enfim, era o que a gente queria, fazer um teste T, né? A gente fazia teste T à mão, né? Não tinha, né, o computador. E aí a gente se embananava, porque não tinha ninguém para ensinar, né? Então era o método aquele que eu uso até hoje, que é quando tu não sabe o que vai fazer, desliga tudo e liga outra vez. E aí a gente foi aprendendo a mexer no computador. Funciona, né? E aí, então, eu reescrevi a dissertação em Porto Alegre, só que eu precisava de um orientador daqui. Então, aí é que entrou a Polimara como minha orientadora. Que ela não fez nada, assim, do experimental, né? Mas ela ajudou na parte da redação, ajudou a ler. E a tia Maria também. A tia Maria sempre lia tudo que eu escrevia. Então, na verdade, eu tive 3 pessoas corrigindo a minha dissertação de mestrado. O professor de lá do Uruguai, o Ricardo Velucci, a tia Maria e a Polimara. E eu acho que foi muito bom isso para mim, porque com cada um tu aprende uma coisa. Eu aprendi muito a escrever no meu mestrado, muito, porque era isso, um dizia bota isso, o outro dizia tira isso, bota isso, tira isso, mas tu vai aprendendo a lógica daquilo, né? Por que colocar isso, por que escrever assim, por que escrever assado. Então, foi uma trabalheira, porque eu tive que reescrever tudo, porque não tinha... Eu trouxe as imagens que eu tinha que... Não sei como é que eu botei. Como é que a gente inseria aquilo, porque não tinha como tu escanear naquela época uma imagem. Agora eu não me lembro como é que a gente fazia. Eu sei que para fazer os pôsteres para ir para os congressos, né, a gente imprimia. A gente tinha impressora matricial, aquela, um troço grande assim, né? Ou fazia em nanquim. Então, tu fazia o desenho do gráfico em nanquim e depois passava para uma folha, assim, tipo uma cartolina, e tu fazia o pôster com aquelas cartolinas, colava. Era assim que a gente fazia. Então, era tudo bem mais trabalhoso do que hoje, né? Então, assim, eu fiz o mestrado, e aí, para entrar no doutorado, eu queria continuar fazendo neuro, mas eu, de novo, não tinha quem me orientasse em neuro.
Eu passei um período no laboratório do Aldo, que trabalhava com comportamento, que era assim mais próximo, mas não me sentia assim, não era bem aquilo que eu queria fazer. E aí a tia Maria me propôs fazer neuroendócrino. Então ela foi minha orientadora a esse pedaço, no início do meu doutorado, os primeiros 2 anos do doutorado. Então a gente começou a estudar a insulina no cérebro, porque era uma novidade. Naquela época não se sabia que o cérebro poderia fazer insulina. Tanto que o primeiro artigo que a gente mandou, o referi, uma revista alemã, se não me engano, o referi disse que duvidava daquele resultado, que não podia ter insulina no cérebro, porque era uma coisa relativamente nova, né? E aí, então, eu fiz esse projeto e a gente fazia assim, comprava insulina, comprava iodo, marcava a insulina com o iodo, depois purificava, passava numa coluna Cefadex para separar o que era a insulina de tudo aquilo, e depois tu usava, quantificava, tinha um contador que existe até hoje lá, o contador gama, né, que era o iodo 125, e aí a gente fazia os ensaios. Aí eu aprendi a fazer binding, que é o estudo dos receptores. Então a gente tinha... Quem veio antes de mim foi o Gilberto, o professor Gilberto Sanvito, que trabalhou com binding de insulina em várias espécies. Então ele estudou na tartaruga, na galinha, não sei exatamente, não me lembro os detalhes da tese dele, mas ele já estava desenvolvendo essa técnica de binding, que a gente aprendeu com os argentinos, Dr. Delatia e o Turim, que eram 2 argentinos que tinham um convênio aqui com o nosso programa, e eles é que sabiam isso. Então eles vinham, ficavam aqui, sei lá, 15 dias, a gente processava todas as amostras, eles ensinavam como fazer, e depois eles iam embora e a gente continuava. E aí, por carta, né, mandava os resultados para o cara analisar, voltava, tudo era bem mais lento, assim, do que a gente consegue fazer por e-mail hoje, né, ou até pelo WhatsApp. A pessoa pode estar no outro lado do mundo e tu manda o WhatsApp. Então esse trabalho foi muito legal, mas ele tinha um problema técnico. Por quê? O iodo era importado, e o iodo tem uma meia-vida de 60 dias. Importava, trancava no aeroporto, ficava às vezes 1 mês no aeroporto. Mandavam para Brasília, ficava mais 2 meses em Brasília. Quando chegava aqui, o iodo não dava mais para usar. Então, isso aconteceu muitas vezes. A parte de importação era muito ruim naquela época. Hoje já está bem melhor, assim, tu consegue até prever mais ou menos quando vai chegar e tal. Naquela época era uma incógnita. Então, eu sofri muito com isso nesses primeiros 2 anos. E aí, estava se aproximando o período que a tia Maria ia se aposentar. E aí ela me disse, olha, eu acho que é melhor tu trocar de projeto, porque esse aqui vai ser difícil de tocar por causa dessa questão técnica. A gente precisava Hoje tu compra insulina marcada, né? Tu já compra ela pronta para o teu experimento. E aí foi que entrou a Polimara de novo. Então eu falei com a Polimara e ela disse, olha, eu tenho aqui uma ideia pronta para a gente trabalhar, uma ideia que é neuroendócrino, né? Então meu desejo de neuro se transformou em neuroendócrino. Não tinha como fazer registro naquela época, né? Para fazer eletrofisiologia mesmo. E a Poli me mostrou um artigo que falava do poder anestésico da progesterona. Eu me lembrei desse artigo quando nós falamos outro dia, Bruno, desses artigos que estão saindo agora, mostrando o uso como antidepressivo, né, não é progesterona exatamente, mas é dos neuroesteroides, né? Acabou de ser aprovado, né, nos Estados Unidos um novo tratamento, né, por via oral contra depressão pós-parto, que é um fármaco com, enfim, ação semelhante aí de alguns esteroides como progesterona, alopregnenolona, né, ativa modulador positivo, né, no receptor GABA, que é algo que esses hormônios também fazem, né? Então, bom, depois acho que a gente vai ter tempo, talvez, para entrar um pouco mais nessa seara. Eu fiquei muito feliz com esse artigo, porque a gente trabalha tanto tempo na pesquisa básica, assim, né? E nem meus sonhos mais, assim, otimistas, eu teria como fazer estudo clínico, né? Para
é uma coisa muito complicada, exige muito dinheiro, exige uma estrutura, né, que a gente também não tem, para poder fazer uma aplicação mesmo, prática, em pacientes mesmo, né? Então, isso aí eu acho que é tudo que um pesquisador de ciência básica quer, é um dia ver que aquilo que ele estudou teve uma aplicação útil, né, para a sociedade. Acho que isso aí só contextualizando, né? Até ia colocar isso depois, né, mas aproveitando o gancho, né, isso que a professora Maria Flávia está falando, porque, né, ao longo da carreira dela, né, depois já como professora, né, ela teve alguns alunos que trabalharam, então, né, com estudos aí de efeitos, né, de diferentes hormônios esteroides, progesterona, né, de hidroepiandrosterona também, né, que é a DEA, em modelos pré-clínicos, né, com roedores aí no contexto da depressão, né. Então, de alguma forma ou de outra, né, esses estudos eles também ajudaram, né, com que esse campo ele fosse evoluindo até chegar agora, né, nesse momento em que fármacos, né, com ações semelhantes a esses hormônios chegam na clínica, né, sendo aprovados aí, né, para um uso na terapêutica, né, que é algo que, como a professora falou, né, acho que é meio que o sonho de qualquer pesquisador, né, que trabalha com esse tipo de estudo, né, que tem um viés, talvez, aí de um pouco mais de farmacologia, talvez no sentido, né, de ter um objetivo de tratamento, né, de chegar lá na frente e conseguir ver isso, né, sendo traduzido aí numa alternativa, né, para pacientes na terapêutica, né, que é o que acaba de acontecer nesse momento, né. Tá, mas deixa eu dizer como é que eu cheguei na progesterona. Sim. Então, aí, a Polimária tinha esse projeto, não era bem um projeto, mas uma ideia, assim, né, que a gente foi desenvolvendo, que era de estudar a regulação da prolactina. Como que hormônios como estradiol e progesterona regulavam lá no hipotálamo, né, os neurônios dopaminérgicos e a liberação de prolactina. E aí eu abracei essa ideia, essa foi a minha tese de doutorado. E então já ali eu comecei a trabalhar com estradiol, progesterona e seus efeitos lá no hipotálamo. Era essa a ideia. Quando eu terminei o doutorado, eu senti que eu precisava ter a minha independência científica e ter um tema que fosse meu, né? Então, eu estudei, li bastante, muitos artigos, achei o Garcia Segura, que foi meu orientador do pós-doc na Espanha. Então, ele trabalhava com estradiol agindo sobre hipotálamo, né? Tem vários artigos dele, é um baita de um pesquisador, né? E aí eu arrisquei escrevi para ele um e-mail. Ele tinha o Ballier em Paris, que também trabalhava com neuroesteroides. Isso eu vou contar. Na verdade, eu fui numa FESB e assisti alguma coisa na FESB que falava de neuroesteroides. E aí caiu a minha ficha, eu disse, é isso que eu quero fazer, neuroesteroides, porque aí eu vou juntar de novo o tema da minha tese, né, os esteroides, e vou investigar o hipotálamo e o sistema nervoso. E aí eu comecei a procurar quem trabalhava com neuroesteroides, cheguei a esses dois pesquisadores e tinha um na Califórnia, acho que era uma mulher, se não me engano, agora não me lembro o nome dela. E aí eu disse, vou começar pelo da Espanha porque eu sei escrever espanhol, é mais fácil. Mandei o primeiro e-mail que eu mandei foi para ele. E ele é fantástico, porque ele me respondeu no mesmo dia, dizendo, vai ser um prazer te receber, pode vir. Eu fiquei louca, né? E aí tinha que fazer o projeto, tinha que pedir bolsa, tudo levou uns meses, assim, até isso acontecer, mas aí eu consegui uma bolsa da CAPES, aprovaram o projeto e tal, e eu fui. Então eu fui para Madrid em 2000. Fui em 2000 e voltei em 2001. E aí eu fiz esse pós-doc lá no Instituto Cajal, que é um instituto de pesquisa só de neuro, muito, muito bom, pesquisa top, assim, né? E aprendi muita coisa lá, sem dúvida, foi uma experiência muito interessante, inclusive com ele, né? Ele é uma pessoa, o Bruno conhece, porque depois o Bruno fez também uma parte do doutorado dele lá. Ele é um cara, assim, de poucas palavras, sabe? Ele não é de muita conversa, ele não fica conversando no corredor, essas coisas, ele é fechado, é meio na dele, assim.
mas ele é muito generoso, ele te ajuda, né? Então, o primeiro experimento que eu fiz lá foi um Western blot. Então, eu comecei a usar os neuroesteroides e retirar a estrutura do sistema nervoso e fazia o Western blot para ver o IGF-1 era o meu projeto. E no primeiro blot que eu fiz, nunca tinha feito biologia molecular, saiu umas bandinhas bonitinhas lá e eu fui mostrar para ele. Eu me lembro que eu fiquei tão impressionada que eu mostrei para ele o meu filmezinho ali com as bandas, né? Ele olhou, não está mal, pode escrever. Ele me mandou escrever imediatamente o artigo. Eu fiquei assim, como assim, sabe? Eu vou repetir o experimento, porque aqui a gente sempre repetia várias vezes, né? Até ter certeza que era aquilo mesmo e tal. E ele me mandou escrever. E, na verdade, aquele foi o melhor blot que eu fiz, aquela sorte do principiante, sabe? Que ficou muito bom mesmo, foi o que saiu no artigo depois, foi aquele blot, o primeiro. Fiz outros, claro, muitos depois. E aí eu aprendi a fazer o Western blot lá na Espanha. Foi muito bom para mim, porque quando eu voltei para Porto Alegre, eu não tinha nada. Eu precisei criar um laboratório do zero, mas é zero mesmo, não tinha nada, nenhuma sala. Aí tinha uma sala lá, que era uma oficina velha, que estava abandonada, ninguém queria. Eu disse, eu posso pegar essa sala? Pode. Peguei e transformei aquilo num laboratório. Na verdade, ali era um laboratório do professor Wassmann, mas ele já tinha se mudado daquela sala já há bastante tempo. E aí, assim, não tive grande apoio, né? É meio complicado. A única pessoa que me estendeu a mão nesse momento foi o Paulo Ivo, eu sempre vou reconhecer isso. Me deu a chave do laboratório dele e disse, olha, o que tu precisar, tu pode pegar. Eu nunca peguei nada, mas me senti confortada com aquilo de ter um apoio, sabe? Porque o resto, nada. Eu tive que conseguir dinheiro para comprar, sei lá, desde o álcool, tudo, né? Mas quando eu vim da Espanha, eu trouxe muita coisa de lá. Trouxe as cubas para fazer eletroforese, para fazer transferência. Então, essa parte de equipamentos eu tinha mais ou menos. E quando eu voltei, tinha algumas pessoas dentro do departamento que estavam tentando fazer, como o Alex, por exemplo, o nosso colega Alexandre. Ele estava tentando fazer blot, só que ele também não tinha experiência. Então, nós juntamos as nossas... Eu tinha mais experiência que ele tinha algumas coisas de material, eu tinha outras... E aí, de pouquinho em pouquinho, pedindo um pouquinho na pró-reitoria, pedindo um pouquinho, não sei o quê, eu fui conseguindo montar a técnica. E aí estabeleci o Western blot ali. Foi muito bom, porque naquela época ninguém fazia. E muitos alunos usaram aquilo, né? Alunos meus e alunos da Adriane, alunos da Vânia, alunos de outros laboratórios, que é uma técnica que não é muito cara, né? Então, serviu para... Foi muito, muito bom aquilo. Que a gente conseguiu publicar bastante, aí eu comecei a ter meus alunos mesmo, os orientados, né? Aí já entrou o Bruno aí nessa época, mais ou menos. O Bruno era aluno de iniciação científica. Mais ou menos, porque quando é que tu... que eu comecei a frequentar ali foi... 2008. Antes até um pouco. Foi... Bom, lá na fundação começou em 2006, né? Mas o trabalho a gente estava na parte animal que a gente fazia lá, mas depois na URGS ali já era 2007, 2008 ali. Então, aí o que aconteceu? Eu comecei a fazer várias parcerias, né? E uma das parcerias que eu fiz foi com a professora Helena Barros da farmacologia lá da fundação, da UFSPA, que ela trabalhava com um modelo de depressão, que era o nado forçado. E aí, então, nós começamos a estudar progesterona e os neuroesteroides no modelo de depressão. É aí que fecha com o artigo que saiu agora, né? Assim, há 20 anos depois, tu tem uma aplicação daquilo que a gente estudou. E aí a gente fez muitos experimentos, o Bruno era aluno lá da USP, então ele era bolsista ali, e aí foi se engajando no projeto também. Depois eu tive a Suzy, foi minha aluna de mestrado e de doutorado, que trabalhou todo o tempo com a progesterona, e aí a gente estudava o GABA, receptor GABA e as subunidades do GABA, com o efeito da progesterona, alopregnenolona e tal.
Então, aí foi se desenvolvendo essa linha de pesquisa, que é uma coisa que me alegra muito, assim, porque foi difícil e a gente viveu momentos no país, assim, né, momentos de poucos recursos para pesquisa, e a gente tinha que se virar e fazer, tipo, tinha lá um fogareiro para esquentar as amostras, não tinha o aparelhinho que depois a gente comprou e tal, mas quando a gente começou era assim, era uma panelinha no fogareiro com água, e aí os Eppendorf, assim, com o fundo dele na água. Boiar ali, né? Com um furinho assim, ficava o fundinho dele na água quente. E dava certo, né? Então a gente tem que usar muito a nossa criatividade, a gente usa bastante. E aí então se estabeleceu essa linha de pesquisa, e dali que eu fui orientando os alunos nessa linha até mais ou menos 2010. Teve uma bolsa de pós-doc, mas para trabalhar com educação. Pois é, aí que era da CAPES. Vamos só recapitulando aqui, que acho que teve enfim, a gente vai chegar nessa parte, né, mas tem um passo aí importante, né, no meio do caminho ali, que a gente acabou passando direto, né, que é como que tu vira professora, né, porque tu falaste isso, né, doutorado, depois tu mencionaste ali quando foste pro pós-doc, né, que já foi em 2000. Eu pulei esse pedaço. Mas, assim, quando tu foste pro pós-doc, tu já era professora, né, do departamento, né? Então... Não, na verdade, eu estava na metade do doutorado quando saiu um concurso. E aí eu fiz esse concurso e passei, e continuei o doutorado já professora. Era uma loucura, né? Porque tinha que fazer o doutorado junto com o da aula e todo o resto que tinha de comissões e coisas. Claro, no começo ali a gente não participa tanto da parte administrativa, né? Mas a parte de aula era bem puxada. Então eu entrei em 93. Não, antes disso, 91, eu entrei como professora substituta. Porque não abria nunca concurso. Já fazia, sei lá, muitos anos que não tinha concurso. Então as vagas eram preenchidas com professor substituto. Então eu dou aula desde 91. E dei aula 91, 92 e 93 saiu o concurso. Aí eu fiz o concurso, passei e continuei dando aula para a mesma turma que eu tinha antes. E emendei, né, até agora. Então foi assim. Nesse meu concurso entraram vários dos professores que estão agora, porque aí liberaram, parece que 5 vagas, uma coisa assim. E aí entrou eu, o Luiz, a Adriane, a Renata, a Heloísa, somos todos do mesmo concurso. E, então, 93. Então, agora eu estou fazendo... Quantos anos mesmo? 30 anos. 2023, 93, 2023. 30 anos de ensino, não, porque eu tinha mais 2 anos. Então, 35... Não, 32 de ensino. 32, né? 32 de ensino e 30 de contrato com a URGS, né? Tá. Acho que aí sim, né? Tem um ponto importante, né? Que acho que a gente pode levar para isso que tu estava falando antes, né? Então, claro, né? Tu falaste bastante aí daquilo que te interessava, né? Essa parte de neuro e da pesquisa, mestrado, doutorado, pós-doutorado, blotes, progesterona, etc e tal. Mas assim, né, em meio a tudo isso, tu também era professora, né, e vinha já ministrando aulas, né, um bom tempo, né, desde o início ali dos anos 90. A partir de algum momento ali, eu não sei exatamente que ano foi, né, tu começa inclusive a ministrar no programa de pós-graduação, né, uma disciplina que é relacionada com o ensino de fisiologia, né, e assim, a gente sabe que, embora, né, tu tenha construído um pouco ao longo dos anos uma fama, né, de uma professora muito exigente, mas ao mesmo tempo sempre muito respeitada, né, pelos alunos, foi professora homenageada, né, algumas vezes aí ao longo da tua carreira, né, no curso de nutrição aí principalmente, né. Então, muitas vezes o pessoal te chama aí para banca de qualificação de mestrado, para assistir às aulas, né, que os alunos dão, né, exatamente porque te tem, né, como uma espécie de referência ali, né, nessa parte do ensino, né. Mas tu demoraste bastante tempo, eu acho, né, para começar de fato a pesquisar, digamos assim, né, ou fazer coisas, né, um pouco mais
formais, talvez, digamos assim, né, dentro dessa área de ensino, né, talvez durante algum tempo, né, tenha assumido, né, a disciplina, mas assim, eram coisas que iam acontecendo em meio a outras atividades, né, essas atividades, né, de uma pesquisa mais de bancada, né, com os animais e tudo mais, né, e de uns tempos para cá tu começou gradativamente a mudar um pouco isso, né, de ter mais alunos trabalhando com essa parte do ensino, tu até buscou formações, né, fora da universidade, né, dentro dessa área, né, então queria, né, que tu nos contasse um pouco, né, como que começou a se dar um pouco essa virada, né, porque hoje, por exemplo, né, tu tem uma vinculação muito maior, né, com essa parte do ensino do que com qualquer trabalho de bancada, né, que tu já vinha, né, sem orientações, por exemplo, né, nessa área há algum tempo, né, então como que se dá essa virada, digamos assim, né, na tua carreira? Então, na verdade, a linha de pesquisa de ensino de fisiologia nunca foi uma coisa assim muito viável, porque a gente sempre teve uma dependência da CAPES enorme, né? Todos os programas de pós-graduação têm, porque é a CAPES que dá a nota, e a nota é o que vale. Então, os orientadores precisam produzir, publicar. E as publicações na área de ensino são publicações em revistas que não têm um fator de impacto muito alto. Então, isso é uma coisa que não é muito bem vista, assim, dentro do pós-graduação, né? Então, todo mundo quer que o professor publique no Impacto 10, na Nature, sabe? Então, durante bastante tempo eu pensei em fazer isso, mas não achava muito por onde, porque uma coisa que eu aprendi um pouco de ver o exemplo, mas de ouvir também muito a tia Maria falar, é que a instituição tem que estar acima das pessoas, dos indivíduos, né? Então, o pós-graduação, para mim, sempre esteve acima da minha vontade pessoal, como pesquisador ou como professor, enfim. Então, eu achava que eu ia prejudicar o pós-graduação se eu fosse estudar na área de ensino. Por isso que eu demorei um pouco mais. Até que eu criei coragem, porque foi meio na coragem. Não foi uma coisa assim, que ambiente favorável, vamos então criar. Não existia um ambiente favorável, tá? Mas, o que aconteceu? Na verdade, foi um conjunto de coisas. A questão financeira, ela foi muito importante, porque eu não tinha dinheiro para sustentar o laboratório. Era muito difícil. Então, eu não conseguia bancar as técnicas cada vez mais elaboradas que exigiam que tu tivesse, né, um anticorpo, não sei quanto custa hoje, mas custava, sei lá, uns 3 mil, 4 mil reais. Então, eu não tinha de onde tirar, né? Os recursos os editais que eu ganhei, eu não vou nem contar para vocês, porque vocês vão chorar, né? Porque eu ganhei um universal do CNPq, ganhei um auxílio recém-doutor da FAPERGS, ganhei outro depois da FAPERGS, mas tudo assim era muito pouco dinheiro, né? Não vou falar para não me humilhar publicamente. Mas então eu tinha que se virar com aquilo, né? E eu acho que eu fiz milagre com aquilo que eu ganhei, tá? De todos os dinheiros que eu ganhei, de auxílios, de tudo, não chegou nem perto de 100 mil reais. Mas considerar hoje, ao longo de 30 anos de pesquisa, tu ganhar isso é complicado, né? Então, eu comecei a buscar outras alternativas, né? Que, embora o Western blot fosse uma técnica que não era tão cara, que eu poderia bancar, também nesse período, quando eu voltei da Espanha, apareceu uma artrite reumatoide, uma coisa que dificultou muito para mim a parte física. Pipetar é uma coisa que me causava muita dor, não tinha como. Então, a parte de bancada começou a ser muito difícil para mim. E aí, duas coisas junto, né? Pouco dinheiro, né? A dificuldade física, porque a gente caminha para lá e para cá para fazer um experimento, né? Ficar horas e tal. Então, isso também me causou uma certa dificuldade. E aí surgiu, em 2010, essa bolsa que eu estava falando, que era uma bolsa de pós-doc, mas para trabalhar com educação. E aí eu abracei. Eu e a Renata, a gente fez um projeto, ganhamos a bolsa e conseguimos uma pós-doc para trabalhar em educação. E aí é que foi se concretizando um pouco mais as nossas ideias, assim, de ensino e tal. E a ideia também de estudar mesmo, fazer pesquisa no ensino, na educação.
como que as pessoas aprendem, como que alternativas podem ser usadas para melhorar o ensino, enfim, uma série de coisas, né? E aí, então, a partir disso, nós começamos a fazer cursos de extensão para professores da educação básica. Era neurociência, cognitiva e educação. Nós fizemos, durante 5 anos, tinha esses cursos, e era super bom, a gente tinha muito público, né? Eu e a Renata, a gente coordenava, chamava convidados para falar sobre as mais diversas coisas, né? Alunos com dificuldade, enfim, própria aprendizagem mesmo, memória, temas relacionados, né, com o aprendizado. Então, esses cursos me estimularam também a tentar estudar mais seriamente o ensino, né, a educação mesmo, estudar de forma mais profissional mesmo, como cientificamente, né. E aí, então, eu fiz um curso de especialização em docência no ensino superior. Esse curso eu fiz na PUC, um curso EAD, todo EAD, porque eu precisava me familiarizar com a pedagogia, porque eu não conseguia nem ler os livros de pedagogia, tu não entende nada. É uma outra linguagem, é uma outra coisa, né? Então eu fiz esse curso em 2014, e aí criei coragem, porque eu não tinha coragem de estudar o ensino, porque eu achava que tinha que ser alguém da pedagogia, que eu nunca tinha tido formação nessa área. Então, não me achava, assim, capaz de orientar alguém ou de estudar mesmo, seriamente, cientificamente, o ensino. E aí, então, depois desse curso de especialização, foi que eu criei coragem para tentar ter alunos no pós-graduação mesmo. E aí criei a linha de pesquisa e ensino de fisiologia. E, em paralelo com isso, desde 99, eu tinha essa disciplina de prática de ensino. Era ensino prático de 3º grau, para vocês verem como era antiga essa disciplina, no tempo do 2º grau, 3º grau, né? E essa disciplina, continuo com ela até hoje, acho que agora essa edição de agora vai ser a última, em que a gente treina com os pós-graduandos para eles darem aula. Então é uma disciplina muito prática, assim, a gente até discute algum artigo, alguma coisa, mas o foco dela é principalmente prático, porque eu não tive isso. Eu fiz medicina, não tive nenhuma formação de licenciatura, coisa assim. E quando eu fui dar aula, simplesmente a orientação que eu tive foi assim, ó, é naquela sala ali, ó, entra lá e o tema é esse. Foi a única orientação que eu tive para ser professora. E aí eu fui e tive dificuldades, como todo mundo, né? Eu era jovem também, então a gente não tem ainda muito traquejo de como lidar com os alunos, né? É complicado. E aí eu achei que seria interessante os alunos terem essa formação um pouquinho melhor, alguém te ajudar a corrigir teus erros mais básicos, né? Porque a gente não enxerga os erros que comete, né? Então, a gente criou essa disciplina, eu filmo os alunos dando aula, depois mostro o filme para eles verem como é que o aluno enxerga ele e tal. É uma disciplina que eu gosto muito. Ela é bem desafiadora, assim, porque tu precisa corrigir as pessoas não gostam muito de ser corrigidas, então às vezes tem alguma coisa assim meio chatinha, mas eu acho que é útil, acho que é muito bom. Eu gostaria de ter tido uma disciplina assim quando eu fiz o doutorado, o mestrado, porque o ensino superior, a única coisa que se pede é que tu tenha mestrado ou doutorado para ser professor do ensino superior, mas ninguém te ensina a dar aula. Porque mestrado não é obrigado a te ensinar a dar aula, né? Existe uma exigência da CAPES, para quem é bolsista da CAPES, de fazer um estágio. Para quem não é bolsista da CAPES, não tem exigência nenhuma. E o estágio da CAPES é qualquer coisa, não tem nenhum regramento disso, né? Então, praticamente não há uma formação para o professor de ensino superior. E eu acho isso uma falha muito grande. Que a gente não consegue mudar o padrão do ensino superior, fica sempre repetindo os padrões de 30, 50 anos atrás. Mas, enfim, então isso é uma coisa que eu passei a estudar, me dediquei mais a isso. Aí eu tive a Gislaine, que foi minha aluna de doutorado, a nordestina,
Quando é que a Gislaine entrou? Em 2015, 16? Por aí, eu acho. Por aí, eu acho que 16 saiu 20, né? Isso, em 16. O Bruno saiu 12, em 2012, não foi? Não, eu saí 2015. Do doutorado, eu defendi em 2016. 2016. Então aí até 2016 eu ainda estava orientando na parte de neuroendócrino, né? Estudando aí os neuroesteroides, a ação deles. E aí já engatou com o doutorado na parte de ensino, que foi a Gislaine. Então, depois da Gislaine teve o Fernando, que também foi na área de ensino. E agora eu estou encerrando a minha orientação no pós-graduação. Acho que dei a minha contribuição. Agora a linha de pesquisa em ensino de fisiologia já está estabelecida, já tem a Ana Paula, já tem alunos orientando nessa área, a Márcia também tem interesse, então acho que também isso já está mais consolidado agora. Porque quando a Gislaine entrou, que era a primeira aluna da linha de pesquisa em ensino de fisiologia, ela foi bem questionada na banca ali da seleção, né, e disseram para ela, olha, tu sabe, tu tem que publicar. E ela disse, eu sei que eu tenho que publicar, eu vou publicar. Mas ela se sentiu meio, assim, pressionada, sabe? E publicou mesmo, ela fez uma tese ótima, teve 3 artigos publicados e tal. Enfim, mas era uma coisa nova, né? Então, sempre o novo é um pouco difícil de se estabelecer, né? Bom, a pergunta, né, dentro dessa linha, né, de alguém que, bom, né, tem vivenciado, claro, o ensino há muitos anos, né, enquanto professora, e nos últimos anos, né, talvez mais ainda, né, dadas as atividades de pesquisa, né. Tu sente muita diferença, por exemplo, né, na tua atividade como docente lá atrás, quando tu iniciaste, né, a tua vida como professora, e hoje em dia, por exemplo, comparação de turmas, comportamento ou desempenho dos alunos, tu acha que teve uma mudança de lá para cá, sim ou não? Né? Como tu acha que a revolução tecnológica, né, que ocorreu nesse período, né, que foi, enfim, muito significativa, né, como que isso afeta também a questão do ensino e como tu vê o futuro, né, do ensino aí em sala de aula? Eu acho que mudou muito. Mudou por causa da tecnologia, mas não acho que a tecnologia seja nenhuma panaceia, nenhuma solução para os problemas do ensino. Pelo contrário, eu acho que a tecnologia às vezes atrapalha, porque o professor ele se apoia na tecnologia. Por exemplo, tu faz um data show, bota lá 60 slides com milhões de informações e vai lá e lê aqueles slides e acha que está dando aula. Né? Então, a tecnologia, ela meio que favorece, principalmente essa tecnologia de data show, favorece que tu faça uma sobrecarga de conteúdo para o aluno. Porque tu pode botar o que tu quiser ali. Não é como antes, que a gente tinha que mandar fazer o slide, tu tinha que pagar, então tu pensava bem quantos slides tu ia fazer, porque não era assim tão fácil, né? E eu acho que os alunos mudaram muito. Os alunos, bom, primeiro que sabem muito menos hoje, então eles vêm com uma base muito mais fraca, sem a menor dúvida. Isso varia muito de curso para curso, né? Mas, no geral, assim, a gente tem muitos alunos hoje que não têm aquelas chantagens que a gente faz com os alunos às vezes, né? Tipo, se tu não estudar, tu vai rodar, alguma coisa assim, sabe? Isso aqui vai cair na prova e tal. Os alunos de hoje, eles não se impressionam mais com isso. Eu disse para ele, tu vai rodar, ele disse, não tem importância, eu faço de novo. Não tá nem aí, sabe? É uma coisa que, quando eu comecei a dar aula, não, era, não, professor, Deus o livre, rodar. Agora é meio... Parece que, sei lá. Mas, claro, sempre vai ter bons alunos, né? Como tinha antes e tem agora. Eu acho que o que acontece é que, no geral, a base vem pior, né? E que a gente também precisa ter muito, muito mais cuidado hoje por causa de várias questões que eu acho que são positivas, que é uma evolução da sociedade. Então,
O aluno pode estar te gravando, e eles gravam, né? Tu pode ir para o Instagram no dia seguinte com eles fazendo um meme da tua cara, da tua voz, do teu slide, do que for, porque tu está exposta ali a eles, né? Eles têm acesso a tudo, né? Eu lembro quando os alunos começaram a gravar as aulas, quando botavam aqueles gravadorzinhos assim em cima da mesa, né? E ainda assim, alguns professores não deixavam e tal. Hoje isso aí não tem como não deixar, né? O cara grava com o celular ali, tu nem fica sabendo que ele está gravando. Então, não tem por que dizer não pode gravar, né? Me perdi. O que eu estava falando? Não, essa questão, né, de comportamento dos alunos, tecnologia, né, enfim. Ah, sim. Não, que eu acho que eu estava falando que eu acho que é uma evolução da sociedade, por exemplo. Sim. Tem certas atitudes do professor que hoje não são mais aceitas. Então, atitudes de misoginia, de racismo, homofobia, esse tipo de coisa não é mais aceito numa sala de aula. Existem muitos professores que continuam com esse tipo de comportamento, mas é uma coisa que tende a desaparecer porque a sociedade evoluiu como um todo. Eu acho que na sala de aula tu carrega o que está acontecendo na sociedade. Eu acho que com o tempo isso aí vai mudar. Mas isso é um problema, porque junto disso vem a questão a relação do professor com o aluno, que é uma relação de poder, né? O professor que não é bem trabalhado, ele se sente ameaçado pelo aluno, então ele exerce aquele poder assim, mais para se defender do que para qualquer outra coisa, né? Então, nessas relações de poder, assim, às vezes escapam frases não muito delicadas, digamos, né, que o aluno pode entender como um desrespeito. Então, é muito perigoso. Às vezes é desrespeito mesmo, né? Mas às vezes não é. Às vezes o professor, os alunos às vezes tiram a gente da paciência e a gente às vezes, né, naquele contexto ali acaba dizendo alguma coisa que não devia, né? Então, isso eu acho que mudou também. Então, antes, por exemplo, quando eu estudei lá no século passado, né, quando eu fiz a faculdade, o que o professor dizia era lei, ninguém ia contestar o que o professor estava dizendo, de jeito nenhum. Podia ser uma bobagem, mas ninguém ia dizer, professor, isso é uma bobagem, né? E hoje não, hoje se o aluno vê que uma coisa está errada, ele diz, professora, mas eu li em tal lugar que é assim e assim. Então, o aluno, ele tem mais poder hoje, ele tem mais, como é que a gente diz, voz, né? Ele pode falar e ele vai ser ouvido. Certa liberdade, né? Mais liberdade, muito mais coisas. Liberdade, sem dúvida. E eu acho isso positivo, eu acho isso ótimo. Acho que tem que ser assim. Sem dúvida. Né? Uma pergunta dentro dessa linha, né, hoje em dia, com todas essas questões, né, de mudança de comportamento, a concorrência que se tem, né, dentro da sala de aula com outras distrações que antigamente não tinham, né, questão de celular, internet e várias outras coisas, né, e mesmo algumas mudanças, né, que a gente percebe entre o pré e pós-pandemia também, né, de ter dado uma quebrada, digamos assim, na cultura que se tinha antigamente ali, né, de vivência universitária, né, de sala de aula e tudo mais, né. Uma pergunta que vem aqui de um colega professor, digamos assim, mas que também pode ser do interesse, né, de outras pessoas que futuramente entrem, né, na parte do ensino, né, como fazer, né, o professor para competir, digamos assim, com essas distrações e ainda assim conseguir, né, poder ter ali uma colaboração da turma, né, atenção, né, das pessoas para tentar, enfim, fazer o seu trabalho ali, de tentar ajudar, ensinar alguma coisa. Que eu digo para o pessoal na minha disciplina ali do pós-graduação, que são futuros professores, né, eu acho assim, a gente tem que se colocar no lugar do aluno. Se tu está assistindo uma aula e a aula é chata, tu não vai pegar o celular e olhar, ver se tem mensagem para ti? Vai, porque a gente se entedia de uma aula chata. Mesmo que seja uma aula muito boa, a gente tem a tendência, porque a gente passa o dia inteiro com o celular na mão, então a tendência é tu olhar para ele, né? E
Claro, tem gente que não olha só se tem mensagem, mas aí já começa a responder, e já interagir, e quá, né? A coisa vai ganhando força, né? Eu acho assim, ó, que não tem que competir com o celular. Eu acho que tem que deixa que ele fique no celular. Outro dia eu fui até surpreendida por um aluno. Eu vi que ele o tempo todo estava com o celular na mão e escrevendo, assim. Aí eu meio que questionei, tu tá procurando aí isso aqui, meio que para ver o que ele ia dizer. Ele disse, não, professor, eu estou escrevendo. Eles usam o celular para copiar o que tu está falando. Então, aí ele me quebrou, né? Porque eu achei que ele estava fazendo outras coisas e ele disse que estava escrevendo. Então, também tem isso, né? Nem sempre o aluno está no celular significa que ele não está prestando atenção. De repente, ele está prestando atenção, né? O que eu gosto de fazer, que às vezes tem contexto, às vezes não tem, é pedir para o aluno procurar alguma coisa. Quando eu vejo que ele está no celular, eu faço assim, tu fulano, tu que tá com o celular aí, dá uma olhadinha, vê o que é tal coisa. Pega qualquer uma das coisas que eu estou falando e manda ele pesquisar. Tu tem internet, tem o Google, bota aí no Google o que é exocitose, sei lá, uma coisa qualquer que eu esteja falando. E aí, assim, ele vai procurar, né? Ou ele se sente, assim, constrangido de alguma forma, e daí ele, né, se não está prestando muita atenção, ele larga. Mas eu acho que meio que tem que ignorar, assim. Acho que tem que deixar. Eu dou aula para quem quer assistir aula. Quem não quer, o que eu vou fazer? Eu faço o possível para motivar esse aluno, mas tem coisas que não tem jeito, sabe? Não tem jeito. Está falando de contração muscular, e os caras da educação física estão olhando para outro lado. Quer dizer que não é que é um tema que não é relevante, que ele não entende a importância. Não. O que tu acha mais importante para um aluno de educação física que a contração muscular? E os caras estão fazendo outra coisa. Então, é ruim para a gente, assim, é um desafio para o professor, né? Eu acho que a gente tem que dar a melhor aula que tu puder para que eles queiram assistir a tua aula. Mas tu não vai conseguir atingir todos. Isso já era assim há 30 anos atrás. Isso sempre foi assim, né? Só que agora a gente tem talvez um número maior de pessoas que às vezes não consegue acompanhar. Não consegue. Tu vê a prova do cara, tu vê assim, como é que o cara escreveu isso aqui? Ele não tem a menor ideia do que eu falei. Ele assistiu às minhas aulas, mas ele não entendeu nada. Então, tem assim, aquilo que eu estava falando, né? Déficits na formação básica, que ele vai se arrastar. Então, vai ter alguns que acho que a gente tem que fazer o possível para que a tua aula não seja chata. Esse é o nosso desafio. Mas é um feedback, né? Porque quando os alunos estão muito dispersos, a aula tende a ficar chata. Porque tu também tu te distrai e tu não consegue fazer uma coisa criativa, assim. Tu acaba meio que querendo terminar logo a porcaria daquela aula mesmo. Isso é muito ruim. Porque daí tu também não está inteira na aula, né? Então aí nem eles estão, nem tu tá, fica uma porcaria. Então a gente tem que ter um pouco atenção para isso, né? Para não perder a linha. Por mais que não perder o teu foco, né, como professor. E tentar atrair do jeito que der, né? Mas com a consciência de que não são todos que tu vai conseguir. Então, né, fazer o melhor que dá. Tentar não ser muito chato. Eu acho que essa é a mensagem para os professores, porque a gente é muito chato. Aulas, pensa bem, para um adolescente. Tu tá dando uma aula lá de fisiologia, tu falando da célula, tá falando de uma proteína, que papai, como é que é a síntese da proteína. Isso é muito chato. Então tu vai ter que falar isso de um jeito que não fique tão chato, né? E também selecionar, falar mais reto, porque a duração da atenção deles é muito curta. Então tu vai ter ali os primeiros 20 minutos da aula, quando muito, e depois já, né? Então, tu não pode ficar 20 minutos, blá, 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 sem chegar no que tu quer, né? Então, a gente precisa ser mais compacto, mais direto no assunto importante e menos blá, 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 que eu acho que é o problema do data show. Tu bota muito blá, blá, blá lá
E aí, quando tu quer que o aluno tenha atenção, ele já está pensando em outra coisa, já passou os minutos que ele poderia te dar. E aí tu vai correr atrás. Mas eu gosto muito de dar aula, eu adoro dar aula. Gosto de dar aula e gosto da interação com o aluno. Acho que a gente aprende muito com os alunos. E eles nos mantêm mais ou menos jovens. Mais ou menos. A gente continua velho, mas tu tá falando com eles todo dia, tu tá, né, aprendendo as palavras que eles usam, porque as coisas vão mudando, né? Então, até as piadas que tu conta na aula antigamente, agora tu não pode contar, porque, né, tu vai dizer não cai a ficha, eles não conheceram ficha de telefone. Então, as coisas vão mudando, né? Ou eles usam, às vezes, umas palavras que tu não sabe o que é, eu faço questão de aprender, porque senão tu fica fora do mundo, né? Porque as coisas mudam muito rápido. E, enfim, seguimos nessa tentativa aí de ser relevante para o aluno, né? Amanda, Thalia, alguma pergunta para a professora Maria Flávia? Prof, primeiro eu queria dizer que é um prazer, né, poder estar aqui te ouvindo um pouquinho e que foi um prazer ter te encontrado na minha trajetória de formação acadêmica, né? Mesmo que eu não estivesse ali na fisiologia, né? Por um acidente eu encontrei a fisiologia, gostei, encontrei a prof. Maria Flávia. Eu queria saber um pouquinho da tua construção como prof. Eu sei que tu já falou bastante sobre o ensino, mas assim, como é que tu via a prof. Maria Flávia lá da primeira aula, quando tu entrou em sala de aula, né, para ministrar teus slides lá para os alunos lá no começo, e agora, assim, quais são as diferenças e o que tu acredita que ao longo do tempo, assim, foi somando para ti como professora? Bom, primeiro que lá quando eu comecei não existiam os slides, era transparência. Então, eu acho que quando a gente começa a dar aula, a gente tem uma preocupação muito grande com o conteúdo. E tem que ter mesmo, né? Porque tu não sabe aquilo que tu tem que estudar, aquilo ali, tu tem preocupação de falar certo, não cometer nenhum erro, né? Mas eu acho que quando eu comecei dando aula na medicina, que é um curso muito exigente. Eles estudavam muito naquela época, agora até os médicos não estudam mais. E então ele era bastante exigente, realmente, eles faziam perguntas que eu não sabia responder, então isso para mim era sabe, se eles me perguntarem isso eu não sei responder, eu achava que isso era um pecado. Hoje eu levo isso muito, muito de boa. Eu digo, não sei, como é que eu vou saber tudo? Olha a quantidade de informação que existe no mundo, né? Então, eu acho que eu tinha uma ansiedade no começo, principalmente voltada para o conteúdo. Eu achava que... E eu acho que eu conquistei os alunos da medicina, eu conquistava eles com muito conteúdo. Eu metia bala mesmo, mas muito conteúdo. Então, eles não tinham tempo de ficar bobeando, sabe? Eles tinham que prestar atenção porque era bastante conteúdo mesmo. Com o tempo, eu fui selecionando mais o que eu dou em aula. Eu não falo tudo aquilo que tem no livro. Porque eu sei que eles não vão guardar aquilo tudo que tem no livro. Então, é isso que eu estava falando antes, tu tem que ser relevante, tu tem que saber o que tu quer mesmo que eles saibam, né? Eu falo também para os guris nessa minha disciplina, tu tem que pensar, o que tu perguntaria na prova sobre isso? Tu perguntaria como é o nome da proteína SNER que está na membrana da vesícula? É relevante ele saber o nome daquela proteína? Sabe? Então, hoje eu consigo avaliar o que de fato importa, que eu acho que eu não sabia quando eu comecei a dar aula. Eu fui aprendendo fazendo. E aí tu faz a prova e tu pergunta aquilo e tu vê que ninguém sabia. Ou que tu pergunta uma coisa muito mais simples e eles não sabem responder. E aí tu pensa, não, eu tenho que explicar bem o simples. Esse que é o importante. O básico, o óbvio, tem que ser bem explicado, muito logicamente, muito claro. E não ficar enchendo eles de conteúdo, de um monte de detalhes, de coisas que não vão ser relevantes depois. Não vai fazer diferença aquilo. Tem que explicar aquilo que faz diferença, para ele entender o mecanismo, para ele entender como é que regula, para ele entender como é que vai se desenvolver depois uma patologia naquele sistema. Então, isso eu acho que é uma coisa que mudou bastante. Quando eu comecei a dar aula, eu dava muito conteúdo.
e agora eu dou cada vez menos. Eu acho que cada semestre eu dou um pouquinho menos. Porque eu volto, repito, né? O que eu tenho certeza que é relevante, que eu vou perguntar na prova, ou se eu não perguntar na prova, eles vão precisar daquilo depois, eu repito várias vezes. Depois chega na outra aula, eu repito de novo, eu pergunto para eles. Como é mesmo que sai uma proteína da célula? A exocitose eu falo assim umas 300 vezes no semestre. Porque eu acho que, é relevante ali, né? Entende? Então, eu acho que nesse sentido de conteúdo eu mudei, e eu acho que na minha relação com os alunos, consequentemente, também mudei. Que eu acho que eu sou mais boazinha agora, eu era mais durona no começo. Eu era durona, mas eu podia ser durona, porque assim, eu descontava erro de português na prova. Prova toda dissertativa, tá? Então eu tinha, 80 alunos na medicina, fazia 10 questões dissertativas. Eu levava uma semana corrigindo depois. Mas acontece que as respostas deles eram muito boas, então eu podia descontar daquele que fez um erro de português, entendeu? Um pouquinho, mas descontava. Hoje, se eu fizer isso, não passa ninguém. Não passa ninguém. Ou passa 3, porque erro de português, né? Tem muito. Então, a exigência foi diminuindo com o tempo também. Né? Eu pego essas palavras que eles erram mais e eu digo para eles, olha, isso aqui é assim, tá? Exocitose não é com H, tá? Sabe, assim, para eles irem se corrigindo, mas não desconto, não tiro ponto, nada. Mas alguém tem que dizer para eles que aquilo está errado, né? Eu continuo fazendo provas dissertativas, porque eu acho que o aluno tem que saber escrever. Mesmo que ele escreva tudo errado, ele tem que treinar, ele tem que tentar escrever. Ele tem que se comunicar na língua escrita. Né? E acho que alguém tem que fazer prova dissertativa, não pode fazer só prova de marcar. Senão aí mesmo que eles vão desaprender. O pouquinho que eles sabiam, eles vão esquecer. Porque não escreve nunca. E também, não pela língua em si, que é uma coisa que eu também tenho minha afinidade pela língua, eu gosto muito das palavras. Mas não só por isso, mas porque tu precisa elaborar o teu pensamento, né? Escrever de forma lógica. Se tu não tem uma pergunta dissertativa, tu não organiza esse pensamento para escrever. Tu marca o X ali, vai lá por eliminação, e tu perde de desenvolver também, isso é importante para o aprendizado. A forma de se expressar, de conseguir elaborar aquele conteúdo, né, e explicar. Então, eu continuo mantendo as minhas provas dissertativas. E Com certeza, prof. Acho que isso é bom para eles. Acho que sim, acho que essa questão da escrita é muito importante, sim. E para a gente que está ali na área acadêmica é essencial, né? Saber escrever é uma coisa essencial. E aproveitando o gancho de saber escrever, né? Tu também tem os teus alunos de iniciação científica, os teus alunos de extensão, que tu trabalha bastante a questão da escrita com eles também, né? Se tu quiser contar um pouquinho para nós, assim, dessa parte extracurricular, como é que foi, assim, a evolução também ao longo do tempo da tua vida acadêmica? As atividades de extensão, eu fiz bastante atividade de extensão. Esse projeto que a gente começou agora é uma novidade, de certa forma, porque eu achei vocês, né? E aí a gente, então, criou o curso da pré-fisiologia, que foi uma coisa, assim, que a gente conseguiu fazer em poucos meses, um curso bem legal, que hoje está disponível, né, lá no Lumina. Mas eu comecei as atividades de extensão, fiz introdução à pesquisa, fiz duas vezes, para tentar motivar os alunos da graduação a serem alunos de iniciação. Então, tinha um curso de extensão em que eles tinham aulas, né, teóricas, assim, sobre método científico, sobre estatística, coisas assim, e depois tinha uma parte prática de como é que mede o pH, como é que pipeta, balança, essas coisas bem básicas de laboratório, assim. Então, esse foi um dos cursos que eu fiz. Depois eu criei, quando eu voltei da Espanha, o Revendo Fisiologia, que já fez 20 anos, né? Agora ele está acho que é a 21ª edição.
O Revendo Fisiologia é uma integração da graduação com a pós-graduação, que alunos do pós-graduação dão aulas para alunos da graduação, revisando todos os temas da fisiologia. É bom para aluno da graduação e é bom para o pós-graduando que treina da aula também, né? Então, esse curso foi, sempre tem procura, né? Foi muito bom. E ele foi baseado num outro projeto, que é o projeto PROIN. Eu acho que vocês nem sabem que existiu. O projeto PROIN era um projeto de integração, era um projeto da CAPES, projeto de integração da graduação com a pós-graduação. E dava um bom dinheiro, eram uns 100 mil reais nós ganhamos. Então, nós fizemos esse projeto em que tinha esse retorno, né, para a sociedade. E aí veio o Revendo Fisiologia, que era uma tentativa porque é aberto, qualquer aluno pode fazer, ou qualquer pessoa fora da URGS pode fazer um curso de extensão, né, que sobreviveu aí todo esse tempo, espero que ele continue, mas que tinha esse objetivo aí de integrar a graduação com a pós-graduação, que houve um momento em que isso foi muito importante dentro da universidade. Depois parece que esqueceram isso, ninguém nunca mais falou sobre isso, e assumiram que a pós-graduação não tem nada a ver com a graduação, e ficou por isso mesmo. Eu acho que era uma coisa bem boa. E depois a gente tinha eventos, né, com fisiologia, o estilo de vida, várias coisas assim que foram atividades de extensão para a sociedade, digamos, não para alunos só. E depois a gente começou a fazer bolsistas, comecei a ter bolsistas mesmo, foi quando eu criei a plataforma de ensino, que é a Aprendendo Fisiologia. Ali que eu comecei a ter bolsistas, ilustradores, para a gente fazer as figuras. E aí que foi se desenvolvendo essa parte mais artística, digamos, essa parte mais lúdica, de tentar, até pela própria experiência na sala de aula, né, de tu ver que os alunos não gostam de um texto cru, assim, né, eles têm dificuldade até de ler um texto longo. Então, essa plataforma tem um texto mais suave, melhor de ler, e imagens, ilustrações criadas especialmente para mostrar aquilo que a gente está falando. Então, aí eu tive vários alunos orientados de cursos como design, artes visuais, tive vários, design de produto, tive vários alunos, a gente trabalhou nesses projetos assim de formar objetos de aprendizagem, que é criar objetos de aprendizagem. Aí vem depois o pré-fisiologia, vem o nosso e-book que a gente está fazendo, que é com tirinhas, que é contar a fisiologia em historinhas, assim. É bem legal também, mas dá uma trabalheira. Então, a minha atividade de extensão foi mais nesse sentido, assim, de formação de alunos, de criação de material, de didático, digamos, né, que possa ser usada pelos professores e pelos alunos, e essas coisas de levar a fisiologia para a sociedade, assim, então, mais eventos diversos, assim, de divulgação. Depois eu tive um tempo também que eu ajudei a coordenar o programa multicêntrico de pós-graduação, fui coordenadora do pós-graduação, fui chefe de departamento, fiz todas essas etapas, atividades de gestão. Eu acho que é bom porque a gente tem uma ideia mais ampla da instituição quando tu é chefe, porque é tu que é o responsável, né? Aí a gente consegue ter uma ideia melhor e aí a gente conhece todo mundo, né? Porque como chefe cai no colo da gente muitas coisas. Muitas coisas. E Amanda, o que tu vai me perguntar, Amanda? Boa noite a todos. Bom, primeiramente, eu gostaria de agradecer a Prof. Maria Flávia, que ela foi a primeira pessoa da faculdade a acreditar em mim, né? E que me deu uma oportunidade de estar num projeto tão lindo como é esse. A partir desse projeto, várias portas, né, se abriram para mim dentro da universidade e eu conheci muitas pessoas legais. Além disso, eu também gostaria de agradecer ela por ela ter aceitado o nosso convite, né, de ser entrevistada por nós. E o que eu gostaria de perguntar para ela é o que ela gostaria
de deixar registrado aqui alguma dica que ela tenha para os futuros professores, né? Para o pessoal que está na graduação e pensa em fazer pós, e para o pessoal que está na pós. Olha, tem muitas coisas, né, que eu poderia dizer, mas eu acho que a coisa mais importante para um bom professor é ser apaixonado pelo que ele ensina. Eu acho a fisiologia apaixonante. Então, eu acho que os professores deviam ver a beleza da fisiologia, né? Ou professores de outras, da farmacologia, ou coisa assim, porque com o entusiasmo da gente é que a gente entusiasma os alunos, né? Se a gente chega lá, plá, assim, sem muita... o aluno também não se interessa, né? E eu acho que... eu vou dizer o que eu ouvi quando eu entrei, né? Na verdade, a tia Maria, quando ela se aposentou, ela disse para nós: não deixem a fisiologia morrer. Isso faz 30 anos, ela se aposentou em 94. E eu pretendo me aposentar no ano que vem, e 30 anos depois, né? E eu vou dizer isso para os meus colegas e para os meus alunos: não deixem a fisiologia morrer. Quer dizer, lutem pela instituição, pelo pós-graduação, pelo departamento, pelo ensino, não por seus interesses pessoais apenas. Claro que a gente sempre tem os interesses pessoais, mas tenham em mente o interesse do aluno, o interesse do ensino, o interesse da pesquisa, de uma forma mais ampla, não tão caseira assim, né? Que na colaboração com os colegas é que a gente consegue crescer, e com os alunos também, né? Eu acho que a única saída para nós é a colaboração, e não o individualismo, embora a gente esteja caminhando por um caminho de um individualismo meio patológico até, mas acho que tudo que a gente puder fazer no sentido de cooperar uns com os outros, mais a gente vai conseguir produzir, inclusive o próprio currículo, que todo mundo se preocupa tanto em publicar e tal. Colaborando, a gente consegue publicar muito melhor do que isolado, né, sozinho. E o nosso programa de pós-graduação, o nosso departamento, e agora estou fazendo o memorial do departamento, então eu estou lendo toda a história, tudo, e passou por muitos períodos assim desses individualismos, né? E ele só sobreviveu quando houve cooperação. A própria criação do pós-graduação foi uma cooperação de vários professores de áreas afins ali, de biofísica, farmaco, zoologia e tal. Então, a gente não pode querer chutar as canelas de todo mundo e tu sozinho fazer, eu vou fazer aqui o meu mundo à parte. Não é possível. A universidade, ela é feita para interação das diversas áreas e para potencializar, né, o que cada um pode dar. E eu acho que essa seria a grande mensagem assim, que eu gostaria de deixar. Que olha para o lado, vê o que estão fazendo no laboratório do lado, o que está fazendo o professor que dá aula do teu lado, o que a gente pode fazer junto, como é que a gente pode aprender um com o outro. Né? Eu acho que esse é o jeito de sobreviver de forma produtiva. Né? Embora, às vezes, o Bruno sabe que está dentro da instituição, às vezes não é assim tão fácil, né? Às vezes não é tão fácil da gente colaborar. A gente deve ter isso como meta, né? Tentar criar um ambiente amistoso, um ambiente agradável para tu trabalhar, para tu desenvolver tuas potencialidades ali naquele ambiente favorável e não um ambiente de disputa paroquial, assim, né? Muito bem, uma última então para fechar, né? Tu mencionaste, né, o teu desejo, o teu plano aí de aposentadoria, né? E caso isso se concretize, né, quais são os próximos passos aí, onde que a gente vai poder te encontrar aí no futuro, se isso se concretizar, né? Estamos torcendo para que ainda demore um pouquinho mais, mas, né, e aí? Me chamem que eu vou. Me convidem para os eventos, me convidem para as coisas que eu estarei presente. Vou prestigiar vocês durante muito tempo. Não vou desaparecer. Mas eu acho que é um momento importante, assim, de que eu ainda tenho saúde, para eu aproveitar minha vida de uma outra forma. Eu acho que eu dei a minha contribuição. Nunca, assim, deixei de cumprir todas as minhas responsabilidades, até além do que era exigido.
E o tempo passa muito rápido, muito, muito, muito rápido. Né? Então, eu acho que é o momento agora, né, não é agora exatamente, vai ser no ano que vem ainda, mas passa rápido, né? Mas eu vou estar sempre de olho, vou estar sempre presente. Me chamem que eu vou. Né? Não vou desaparecer, não. No que eu puder, eu estarei contribuindo. Só não vou ser funcionária da Ativa, mas no que eu puder, tá? Não abandonarei a fisiologia. Muito bem. Então, né, certamente será chamada aí, né, por todos que desejam ter aí a tua presença, claro, né, sempre contribuindo aí muito com a fisiologia, com a universidade. Bom, então, né, a gente agradece, né, professora Maria Flávia aí pelo convite, né, de ter aceito o convite, né, não só por isso, né, mas por todo o papel aí de ter, enfim, dado origem, né, a esse projeto, né, essa série de podcasts, né, então, com essa entrevista a gente encerra aqui essa temporada, né, do Tubo de Ensaio, né, vamos ver aí o que né, o futuro reserva aí para a sequência do podcast, mas, bom, acho que a gente não poderia, né, ter uma convidada mais adequada, né, para esse momento, né? Então, muito obrigado, professora Maria Flávia. Não sei se deseja colocar mais alguma coisa. Eu quero agradecer o convite de vocês, vocês três, de uma forma especial, foram um achado que eu tive, uma sorte que eu tive, né, de trabalhar com vocês. O Bruno, a gente trabalhou junto, sei lá, mais de 10 anos, e a sorte que eu tive é que vocês já vieram prontos, né, já vieram com sua personalidade, com suas características, que interagiram comigo de uma maneira muito agradável, muito boa, né, sem precisar fazer muito esforço, sem precisar brigar, sem precisar nada. Sempre foi tudo muito bom, assim, muito produtivo. Então é um prazer para mim ter encontrado vocês. E, claro, é óbvio que a gente vai continuar se encontrando em outras oportunidades.